Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 24 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo Pedro Cerveira e serei o teu anfitrião. Quantas vezes já erraste até agora? O que significa para ti errar? E, mais importante, como é que tu lidas com os erros na tua vida, com os teus e com os dos outros? Neste episódio vamos falar sobre o erro, vamos compreender porque erramos, como lidamos com os nossos erros e vamos perceber se são perfeitamente dispensáveis ou se até são mal necessário. E vamos lá ver se eu não erro muito aqui durante esta nossa pequena conversa. Eu acho que era inevitável mais dia menos dia trazer este tema para aqui. Nós convivemos com o erro desde o nosso primeiro dia. É quase... eu não diria que ele faz parte de nós, mas ele é inevitável. É tão inevitável como nós respirarmos. Nós sabemos que mais dia menos dia ele vai acontecer. Portanto, é uma das poucas certezas que nós temos na vida. É que algum dia, em algum momento, se calhar até naquela situação em que não dá nada jeito, naquele momento em que nós estamos mesmo no topo, é que nós vamos assim de uma forma... eu diria que trágica, mas ao mesmo tempo cómica, vamos meter a pata na poça, entre aspas, e vamos errar, e depois mais tarde vamos, lá está, no curto prazo se calhar lamentar-nos desse grande erro naquele momento, mas se calhar até mais tarde vamos nos rir um bocadinho disto, porque eu acho que esta nossa relação com o erro poderá ser um pouco melhor. Eu digo poderá porque nós temos uma tendência para olhar para o erro como algo negativo, como algo que nos é prejudicial, como algo que nós até devemos tentar evitar. E em parte eu percebo isto, porque pensa assim. Na nossa origem, e até agora, ao longo de toda a evolução, ok, quando nós fazíamos as coisas bem e tínhamos um bom resultado, quando acertávamos, por outras palavras, ok, nós sentíamos isso fisicamente, mentalmente, emocionalmente, os benefícios também vinham para que estavam à nossa volta, ou seja, todos ganhávamos com o nosso acerto, e portanto, apesar de ser algo bastante celebrado, apesar de ter um impacto positivo em nós, ficava-se por aí. Até porque nós aprendíamos ali uma forma de fazer alguma coisa e a partir daí era quase só a repetir. Mas inevitavelmente chegava um momento ou outro em que nós errávamos. E o erro, apesar de no contexto atual já não ter essa, ou pelo menos para alguns de nós, não ter esse peso, errar há milhares de anos atrás, se calhar até há dezenas ou centenas de anos atrás, ou até errar hoje em alguns contextos, em alguns países em que não há muita estabilidade, em que as coisas mudam muito de um dia para o outro de uma forma negativa, às vezes o mais pequeno erro tem um impacto tão grande, tem um impacto tão negativo, que é inevitável nós não lhe prestarmos atenção, não ficar gravado na nossa memória e nós não ficarmos a pensar nele vezes e vezes sem conta até conseguirmos encontrar uma solução. Porquê? Porque ele vai influenciar de uma forma muito negativa a nossa sobrevivência. E eu acho que é por isso, ou é esse um dos motivos, pelos quais existe esta tendência quase que, eu não diria desde nascença, porque acho que parte da forma como lidamos com o erro também tem a ver com a forma como nós vamos crescendo e somos educados e vamos evoluindo. Mas a outra parte vem de uma origem muito mais biológica, vem de uma origem muito mais evolutiva, em que o nosso organismo, a nossa mente, grava esse erro na nossa memória como que alertar-nos para atenção. Evita fazer isto a próxima vez, tenta fazer uma coisa diferente, porque senão o resultado poderá ser igual. E portanto, eu de certa forma compreendo porque é que nós temos esta relação às vezes um bocadinho de negativa e de aversão para com o erro.
Embora, se nós formos olhar bem, eu acho que na nossa vida nós passamos o tempo a tentar equilibrar esta equação entre acertos e erros. E parece-me que, com o passar do tempo, eu acho também fruto da nossa educação, nós acabamos por nos tornar mais ou menos tolerantes ao erro. Se pensares num bebê, numa criança pequena, e na forma como ela evolui durante os primeiros meses e durante o primeiro, segundo, terceiro ano de vida, a quantidade de erros que eles cometem é enorme, é esmagadora. Se calhar é muito mais do que 50% de todos os comportamentos deles. Mas também pensa de outra maneira, que sem esses erros não há forma de eles evoluírem, não há forma de crescer, não há forma de se desenvolverem. Portanto, aqueles erros são inevitáveis para o processo de crescimento e desenvolvimento e evolução deles. Para a nossa evolução, foi o que te trouxe até aqui. É o que faz com que tu hoje consigas caminhar bem, que hoje consigas falar, te consigas alimentar, consigas fazer uma série de atividades que, noutras idades anteriores, tu não conseguias sequer fazer. A maior parte das vezes que tentavas fazer, tu erravas completamente, mesmo até a nível da fala. Hoje damos a fala, para muitas das pessoas, felizmente, como um dado adquirido, como algo completamente natural, mas quando tínhamos meses de idade, quando tínhamos às vezes até 1 ano, e alguns de nós até 2, 3 anos, falar era extremamente difícil. E a quantidade de erros que ali cometíamos, até aperfeiçoarmos este processo, foi enorme. E portanto, lá está, é natural, mas esta nossa relação com o erro vai-se degradando ao longo do tempo. Porque, pensa agora, se calhar ao dia de hoje, ao menor erro que tu cometas no teu dia-a-dia, seja em que área for, seja no teu trabalho, seja na tua relação, seja até às vezes na forma como estás a criar ou destruir os hábitos na tua vida, em qualquer contexto, a forma como muitas vezes olhamos para o erro é muito negativa, muito crítica no sentido do julgamento, em que chega ao ponto de nós darmos por nós próprios evitar errar. Evitar não fazer as coisas, tentar evitar algumas coisas para cometer o mínimo de erros possíveis. E eu acho que isto tanto se aplica ao nosso dia-a-dia enquanto indivíduos, como se aplica a nós nos grupos, nomeadamente nas empresas, em que, dependendo um bocadinho da cultura, dependendo do clima, o erro acaba por ser visto, em muitos dos casos, como algo que se deve evitar a todo custo. Isto mesmo que, agora desde há algum tempo para cá, as pessoas tenham vindo a romantizar um bocadinho a parte do erro e tenham vindo a trazer algumas reflexões interessantes sobre o poder que os erros têm, porque realmente eles têm algum poder. Mas eu acho que nós também não nos podemos desviar completamente do principal tópico, que é quando tu erras, há alguma coisa que correu mal. Portanto, não vamos romantizar em absoluto essa parte, mas vamos tentar adocicar a forma como nós estamos a lidar com os nossos erros. E também a lidar com os erros dos outros. Até porque no meio disto tudo, há quem diga que não há erros, que só há resultados, mas essas pessoas esquecem-se que os resultados têm que ser classificados como resultados benéficos ou prejudiciais, e que se são benéficos, são acertos, se são prejudiciais, então são erros. Há que fazer alguma coisa com eles. Há que encontrar uma forma diferente de agir ou de fazer. Portanto, não há só resultados. Há quem também diga que não há erros, que há só aprendizagens. No entanto, isto pressupõe que sempre que a pessoa erra, ela consegue aprender, o que muitas vezes não é o caso. Às vezes dá-se o caso de não ter sequer consciência que acabaste de errar, ou mesmo que consigas ter consciência do erro que acabaste de cometer, que não saibas como é que has de lidar com ele. Portanto, a próxima vez vais voltar a errar novamente. Portanto, nem sempre a aprendizagem acontece naquele momento. Às vezes ela demora algum tempo. E, portanto, temos que ver isto um bocadinho mais no meio termo e perceber que o erro tem valor. Ele vai sempre acontecer,
porque faz parte da nossa jornada para o crescimento, da nossa jornada de evolução, e que, portanto, não se trata de errar ou não errar, trata-se para mim muito da forma como nós estamos a lidar com esse erro. A forma como nós estamos, o valor que lhe estamos a atribuir, o significado que lhe estamos a dar, a forma como interagimos com ele, até muitas vezes a forma como nos estamos a predispor a errar. Ou seja, perante a possibilidade de eu fazer alguma coisa, eu, ao tentar evoluir, disponibilizar-me a que as coisas não corram como eu estou à espera para depois conseguir ter essa evolução. E eu acho que é isto que nós tentamos fazer muito no nosso dia-a-dia, tentar, no fundo, encontrar formas eficazes de lidar com a vida. E eu estou agora a pensar, no meu dia-a-dia mais profissional, nos processos de coaching que eu faço, nas pessoas com quem eu colaboro, para que as vidas delas acabem por ser melhores, para que elas encontrem melhores resultados, para que elas consigam sentir-se mais alinhadas e conseguir viver uma vida mais em sintonia com o que elas querem para elas próprias. Eu sinto que não estou lá para encontrar soluções, ou seja, não estou lá para resolver erros, eu estou lá para ajudar a criar soluções. Ajudar a criar soluções para alguns erros que as pessoas cometeram no passado. E portanto eu acabo por me sentir aqui um bocadinho como uma espécie de mediadora desta relação entre a pessoa e o seu erro. Ou até às vezes a pessoa e o erro dos outros. Porque nem sempre essa relação é mais positiva. Às vezes é uma relação um bocado tóxica. E a última coisa que nós queremos é que a pessoa evite ao máximo errar. Também não queremos que ela erre ao máximo, não queremos que ela passe a vida toda a errar, porque isso também, sejamos francos, isso é uma chatice. Porque passarmos a vida toda a fazer as coisas e as coisas estarem sempre a correr mal, acho que não traz grande ânimo a ninguém. Mas se nós conseguirmos pegar nos nossos erros e também no dos outros, eu acho que esta parte é importante. Isto não se aplica só aos nossos, aplica-se também aos outros. É a forma de nós nos relacionarmos e de lidarmos com o erro. Se nós conseguirmos relativizar o erro, porque sabemos que ele é natural e porque sabemos que muitas vezes ele acontece sem intenção e a pessoa, por vezes, nem sequer está consciente de que está a errar. É aquilo que muitas vezes se diz, é o inconscientemente incompetente, ou seja, é aquela pessoa que é incompetente a fazer alguma coisa, portanto, erra muitas vezes, mas que não tem a consciência de que está a errar. Ou não tem a consciência de porquê que está a errar. Portanto, ela vai continuar a errar até ela conseguir aprender alguma coisa. Até chegar ao dia em que ela consegue encontrar uma forma de acertar. Ok? E a partir desse momento, essa pessoa já se torna conscientemente incompetente. Porque essa pessoa, quando as coisas correm mal, já começa a perceber porque as coisas correram mal. Não quer dizer que saiba à partida como é que há de fazer bem. Okay? Isso é uma outra história. Encontrar soluções não é um processo de todo simples e acertar não é, muitas vezes, um processo linear. Okay? Portanto, acho que tens consciência disso pela tua vida até agora, por tudo o que fizeste até agora, por tudo o que alcançaste e por tudo o que não alcançaste, por todos os teus acertos e por todos os teus erros. Mas não há esta relação direta, linear e proporcional entre errar e logo a seguir acertar. Às vezes demora algum tempo, às vezes torna-se um processo um pouco complexo. Mas eu acho que no meio disto tudo há que, como te estava a dizer, nós aprendemos a lidar melhor com os nossos erros e com os dos outros. Uma das formas de nós relativizarmos esses erros, outra é nós percebermos que temos sempre uma alternativa. Ou que na esmagadora maioria das vezes temos uma alternativa, temos uma segunda oportunidade para fazer as coisas de uma forma diferente. E há que estar disponível a este processo de aprendizagem. Há que estar disponível, em primeiro lugar, a errar, porque se tu queres crescer e se vai envolver risco e tu vais
errar em algum dos momentos. Portanto, estar disponível a isso é um primeiro passo. Conseguir relativizar esse erro e perceber que, ok, não é o fim do mundo, as coisas não vão todas acabar agora, e portanto vamos lidar com ele, e depois tentar encontrar uma solução ou encontrar uma forma mais eficaz. Não é para evitar errar, mas é para aumentar a probabilidade de tu acertares. Porque é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós aprendemos, quando nós interagimos uns com os outros, quando nós tentamos mudar a nossa vida, é isso que nós tentamos fazer. Não é evitar errar, mas é encontrar uma forma de nós conseguirmos acertar mais vezes. Para equilibrar esta equação, que eu te falei há bocadinho, entre acertos e erros, que nós passamos a vida inteira a tentar dar-lhe algum equilíbrio. Eu acho que aqui também muitas vezes temos que, ou é importante, deixarmos algumas, ou colocarmos em pausa algumas crenças, colocarmos um bocadinho de lado às vezes até o nosso orgulho e percebermos que se calhar nós não temos as soluções todas no mundo, que muito provavelmente vamos precisar da ajuda dos outros, vamos precisar da colaboração deles para nós conseguirmos acertar, para nós conseguirmos fazer as coisas de forma mais eficaz, para conseguirmos dar a volta àquele erro, para conseguirmos, não que aquele erro não se repita, mas para que consigamos ter mais sucesso. E aqui sucesso na sua forma mais simples, ou seja, fazer as coisas, fazer com que elas resultem da forma como nós estávamos à espera. Não o sucesso para a vida, o sucesso profissional, como tu queiras encarar. Um sucesso um bocadinho mais simples. E eu, no meio disto, e por estar a falar do erro e dele aparecer de um dia para o outro e aparecer de momentos inesperados, é engraçado que aqui há uns dias eu fui dar uma corrida, como tenho vindo a fazer já desde há alguns meses esta parte. Esta não foi de manhã, foi ao final da tarde. E nesse momento, assim que eu saí, passado alguns minutos, eu senti que tinha cometido um enorme erro. Porque eu costumo, quando vou correr, antes de sair de casa, ver qual é que é a previsão do tempo. Costumo olhar pela janela para também ter a noção de como é que está o tempo ali aqui na minha zona. Porque às vezes uma coisa é o que diz o smartphone, ou o que dizem as previsões, ou outras vezes, e umas vezes eles acertam, outras vezes, tal como todos nós, erram, e as coisas não são assim tão... o tempo não está tão mau ou tão bom como se diz, e eu nesse dia estava em crer que se calhar vai chover, portanto vai chover, deixa-me levar aqui um casaco impermeável e vamos embora. E então saio de casa, vou a correr, começo a correr, e até chegar ainda antes do meio do meu percurso eu já estava arrependido. Porque não só não estava a chover, como fazia pouco vento e havia sítios em que estava muito calor. Ok, e depois entra aqui a forma de, por um lado, eu perceber que estava a errar, mas depois relativizar o erro. Ou seja, ok, está calor, eu trouxe agora isto, o que é que eu vou fazer? Não é drama nenhum, ok? Vamos encontrar aqui uma solução. E a solução foi uma coisa que... ok, não gosto muito, mas que teve que ser, foi basicamente tirar o casaco em corrida, pegar nele e rolar à volta da cintura e está a andar. Uma coisa que se calhar, quando eu tinha para aí, não sei, 12, 13, 14 anos até era uma coisa da moda, né? Tirar o casaco ou tirar a camisola e colocá-la à volta da cintura. Mas ali não foi a solução ideal, mas foi a solução que serviu, ok? E que me permitiu ter uma corrida muito mais... estar muito mais fresco, saborear muito mais a corrida e lidar com aquele erro com um acerto logo a seguir, porque a partir do momento que eu tirei o casaco e que coloquei à cintura, fiquei logo muito mais fresco, consegui correr muito melhor e todo aquele episódio passou. Portanto, isto para te dizer o quê? Que tu vais errar em algum momento da tua vida, se calhar quando menos estás à espera, tal como eu menos estava à espera, eu vi no telemóvel, eu olhei lá para fora e mesmo assim cheguei lá fora e as coisas não correram como eu estava à espera, pelo menos até determinado momento.
tu começares a tomar consciência de que como é que é a tua relação com o erro, tanto com os teus erros como com os erros dos outros, tentar de alguma forma relativizar dentro do possível esses erros que vais cometendo e perceber que eles são parte do processo de evolução, parte do processo de aprendizagem e, portanto, se te queres desenvolver, se queres evoluir, os erros vão fazer sempre parte desse crescimento, dessa evolução, desse desenvolvimento. Portanto, não há forma de evitar isso. E que uma das chaves para isto é criar uma relação mais positiva. Ver no erro uma oportunidade, ver que com ele conseguimos criar coisas melhores, disponibilizar-nos na mesma a errar, para aprendermos, para encontrarmos novas soluções, para evoluirmos e para conseguirmos equilibrar aqui a equação entre erros e acertos. Que será, creio eu, sempre uma equação um bocadinho desequilibrada, mas acho que é uma equação que nos faz, que ainda bem que é desequilibrada, porque ela também nos permite nós às vezes sermos surpreendidos, porque nem sempre um erro, felizmente, dá origem a um resultado prejudicial ou negativo. Às vezes há alguns erros, no entanto, não te sugiro que vais atrás sempre destes erros, mas há alguns erros que até acabam por resultar em coisas muito boas. E algumas das grandes inovações da humanidade deveram-se das duas uma, ou um erro num determinado momento, que depois acabou por ter uma consequência completamente fora do previsto e que foi muito bom para todos, ou então deveram-se, e ainda se devem, à disponibilidade que todos nós temos de errar, de arriscarmos, de irmos em frente, de percebermos que pode não sair como nós queremos, mas mesmo assim ir em frente. Porque acho que nesta jornada a que nós chamamos vida, quanto melhor for a nossa relação com o erro, acho que mais satisfatória e mais prazerosa será esta nossa jornada. Portanto, pensa um bocadinho nisto. Diz-me o que é que tu pensas sobre tudo isto. Acho que estava para mais do que 20 minutos, mas dava bem para mais do que 20 minutos. Espero não ter cometido aqui nenhuma argolada, espero não ter cometido aqui nenhum erro, mas também se o cometi, avisa-me. E encontramos aqui uma outra solução, e até percebemos se realmente foi um erro ou não foi um erro. Porque até porque estes podcasts, aqui numa pequena revelação para ti, nem sempre correm da forma como eu estou à espera. Não há um script, nunca houve um script desde o início, há algumas ideias anotadas, algum pensamento, mas não são poucas as vezes em que eu dou por mim, se calhar às vezes até a meio ou perto do final do podcast, a perder-me, ou então a falar de uma coisa pela segunda vez e por ser que já falei desse tema antes, e ter que voltar atrás e voltar a fazer de novo episódio. Portanto, não é uma questão de errar ou não errar, é uma questão de como é que estás a lidar com os erros na tua vida e com os erros dos outros. E só na nota final, quanto aos erros dos outros, tenta também moderar a tua reação para com eles, ok? Tenta também relativizá-los e percebe que essa pessoa que está a errar está se calhar a fazer o melhor que consegue, que se está a disponibilizar, que se está a arriscar a errar, e que quase que de certeza que a intenção dela não é de todo errar. Portanto, encara com mais tranquilidade, ajuda a encontrar uma solução para que ele depois no futuro consiga acertar. Até porque quanto melhor for a nossa relação com os erros e quanto mais tolerantes formos com os erros dos outros, quanto mais empáticos, acho que esta é a palavra certa, quanto mais empáticos formos com os erros dos outros, mais ganhamos. Até porque é por aí que a evolução acontece, é por aí que nós nos tornamos melhores pessoas. Mais uma vez, foi um prazer estar na tua companhia.
Partilha comigo a grande aprendizagem que levas daqui hoje, sabendo que encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única podcast. O podcast. Eu teria que terminar com um erro e com uma solução, com um acerto. Fica bem e até já!